Olá, saudações aos colegas que acompanham este seminário da disciplina Avaliação do Ciclo de Vida da nossa especialização em Arquitetura e Cidades Sustentáveis. Eu vou então apresentá-los aqui o artigo de revisão sistemática sobre a aplicação de ferramentas de ACV que selecionamos para este seminário. Compartilho aqui logo a tela com vocês da nossa apresentação intitulada Dois Bairros, um Futuro, em que nós exploramos o impacto ambiental de dois bairros na Bélgica com base na análise do ciclo de vida, nesse artigo dos autores aí nominados, Nemat Shua, Orossa e Reiter. Há um artigo, portanto, nessa parceria de pesquisadores da Bélgica e também da Espanha, também tem uma conexão aí com uma instituição na França. O nosso estudo aqui deste artigo, ele tem, portanto, como localização a cidade de Liège, na Bélgica, comparando duas realidades urbanas distintas, um ecodistrito moderno e um bairro histórico do século XIX. Esse bairro sustentável, ele tem, né, esse conceito de ambiente sustentável bastante presente, com bom acesso de transportes públicos, também diversos tipos de edificações, apartamentos, moradias. Já o bairro antigo, né, fica bem no centro urbano de Liège, portanto, na região histórica da cidade, tá, caracterizado pela alta densidade de edifícios e casas predominantemente geminadas, representativo, portanto, desse tecido urbano histórico da cidade de Liège. Para introduzir, então, esse estudo, os autores vão falar do rápido crescimento da população urbana, né, que exige essa avaliação de impactos ambientais na saúde, no consumo de energia das cidades, e vão apontar que a análise do ciclo de vida é o método mais apropriado para quantificar esses diversos impactos, considerando todas as fases, desde a construção até a demolição. O conceito de design sustentável se torna também importante nesse estudo, porque ele procura atender às necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras, protegendo o ambiente e respeitando as necessidades sociais básicas. O artigo ele abre, portanto, com essa introdução e na sequência, em seguida, ele parte para a revisão sistemática de literatura em que os autores apontam a evolução da ACV e, embora as primeiras ACVs, né, tenham surgido na década de 1970, o foco em edifícios ele só ganhou força a partir de 1996 e é o que vai ser mostrado neste gráfico aqui, que está dentro, né, do estudo do artigo. E esse gráfico ele vai ilustrar o crescimento exponencial de publicações da área, mas também revela uma lacuna importante, que é justamente aqui nos estudos no nível bairro, em que há uma carência e as referências são significativamente limitadas, e a gente vê que há uma tendência até de declínio ali, né? Há um ligeiro acréscimo ali no ano de 2014 para 2016 e logo depois novamente um declínio no número de publicações, o que destaca, portanto, a relevância deste estudo, cujo objetivo ele tem, na verdade, um duplo objetivo, né, que é comparar os diferentes impactos ambientais de um bairro sustentável e de um bairro antigo por meio de uma ACV e, ao mesmo tempo, determinar a forma mais significativa de impacto ambiental à escala bairro, o que, como a gente viu, é escasso na literatura. A metodologia, né, num panorama geral, para atingir os objetivos, né, deste estudo, ela se divide em quatro etapas principais, combinando análise climática, modelação e avaliação do ciclo de vida. E aí a gente vai ver como primeiro elemento aqui a avaliação e previsão de dados climáticos com três cenários do IPCC, isso ao longo do tempo, tá, em vários momentos, tanto no passado quanto na atualidade, até chegar a 2100. Eles vão fazendo essa previsão. Em segundo plano, a análise dos bairros, tá, essa investigação e análise de elementos construtivos de infraestrutura de ambos os bairros. Vou ampliar aqui até para ficar mais interessante a visualização aqui, porque fica pequeno, né? A modelação termodinâmica,
que é a modelação do local e análise do comportamento térmico dos edifícios, e, por fim, na sua quarta etapa, a realização da ACV completa e adaptação dos resultados aos novos cenários climáticos. Como ferramentas e para coleta de dados, a gente coloca aí os 4 softwares que foram utilizados, um para dados meteorológicos e projeções climáticas, um para modelagem da geometria dos edifícios, outro para simulação termodinâmica dos edifícios e um para a avaliação da qualidade ambiental e a realização da ACV propriamente dita. Já os dados ambientais foram extraídos da base de dados EcoInvent 2.2, que os autores apontam que é reconhecida internacionalmente. Brevemente, então, a gente vai trazer alguns resultados deste estudo, tá, em que as projeções climáticas para Liege indicam um futuro mais quente e com menos precipitação, e também tem um dado sobre a maior incidência de ventos. Tá? Isso no cenário mais pessimista. Como eu disse, eles trouxeram 3 cenários. Tá? Um cenário mais otimista, um cenário moderado e um cenário bem... Eu falei, né? Um otimista, um moderado e um pessimista. Exatamente. A temperatura ela pode aumentar nessas previsões mais pessimistas até 3, né, acima de 3 graus centígrados, enquanto a precipitação pode diminuir aí até em pouco mais de 8 milímetros. E esse gráfico apresentado no estudo, ele mostra justamente essa tendência ao longo dos anos. Aqui a gente tem justamente o recorte temporal que eu mencionei, né, indo de 2020, 2050, 2080, 2100, progredindo ali de 20 em 20 anos e também considerando o passado e a atualidade. A mesma coisa eles fazem em relação aqui à precipitação, em que a gente vai observando a queda que vai se acentuando aqui, 2050, e uma queda vertiginosa aqui de 2050 para 2080 até 2100. A pegada ambiental, portanto, é um dos focos dos resultados deste estudo, em que é feita essa comparação entre o bairro antigo e o bairro sustentável. É interessante que aqui a gente vai justamente ver os 12 indicadores trabalhados ao longo do ciclo de vida, que aponta que os impactos ambientais são consistentemente maiores no bairro antigo. Inclusive as emissões de CO2 são 36,6% mais altas, e a maior diferença entre os dois é encontrada na eutrofização, né? 36,6% mais alto, obviamente, no bairro antigo, e o único dado que vai destoar aqui, que a gente vai ver que o bairro sustentável é bem maior, é a questão da eutrofização, tá? E também a concentração de odores. É interessante que a concentração de odores também foi 2 vezes maior no bairro sustentável, e a diferença muito grande quanto à eutrofização. A gente vai ver mais adiante o que acontece para que a gente tenha esse resultado em relação à eutrofização. E de onde vem, então, o impacto? A maior parte do impacto ambiental, conforme o estudo aponta, ele não vem da construção nem da demolição, mas sim da longa fase de uso dos edifícios. E é aqui que o consumo de energia para aquecimento e a gestão da água do espaço público deixam a sua marca mais profunda. Tá? Isso fica bastante claro aqui no impacto por fase, tá, do ciclo de vida, em que você vê aqui o bairro antigo, 75% na fase de uso, 15% na construção, 8% na renovação e 2% na demolição. Isso diminui significativamente, né, 15 pontos percentuais aqui no bairro sustentável, para 25, para 12, para 3. Tá? Ou seja, quase 70% maior o impacto ambiental por ocupante num bairro convencional em comparação com o bairro sustentável. Tá? A composição também do impacto na fase de uso, a gente vai ver aqui nesse gráfico que o aquecimento é de longe o maior contribuinte, tá, para a fraca performance energética dos edifícios mais velhos. Então veja aqui a diferença
para o bairro sustentável, de 65 para 25. E no segundo extrato, transporte, a gente vê aqui o transporte já ocupando uma parcela maior no bairro sustentável, tá? Em que ele é o principal emissor de gases do efeito estufa, tá? Enquanto os resíduos geram 71% do impacto de odores. É interessante até a gente voltar aqui na comparação entre os 12 indicadores ao longo do ciclo de vida. Olha como que o odor no bairro sustentável ele se descola realmente, é o único dado em que há um descolamento muito grande em relação ao bairro antigo. E essa geração maior dos odores a gente vai ver aqui nesses dados que eles estão relacionados ao impacto gerado pelos resíduos. Tá? Então é um dado que destoa. O outro dado, voltando lá na comparação, é a eutrofização. E aqui a gente encontra uma diferença gigantesca do bairro sustentável para o bairro antigo. E aqui a gente vai perceber um dos motivos dessa maior poluição da água por nutrientes entre os dois bairros. Embora o bairro sustentável ele tenha 6,5 vezes mais espaço público, o que é um risco potencial, o impacto real é quase 8 vezes maior no bairro antigo, evidenciando aí a importância das estratégias de gestão das águas. Então, mesmo tendo muito mais espaço público, o que aumenta a necessidade de irrigação, potencial de escoamento, o bairro antigo tem um impacto de eutrofização muito maior, né? Uma diferença aí de mais de 15 quilos de diferença para o bairro sustentável. Um dado bastante interessante que o estudo traz para a gente, e ele traz também caminhos a seguir, estratégias, portanto, de mitigação. Não é só trazer o problema, mas a ideia da ACV é justamente a gente poder apontar aí estratégias de mitigação desses impactos, e o estudo demonstra, né, que intervenções focadas na renovação de edifícios, também na gestão inteligente da água, podem gerar essas reduções drásticas nos impactos ambientais, pavimentando este caminho para cidades mais resilientes. E aqui tem alguns dados que o estudo nos traz, né? Menos 30% de redução média dos impactos ambientais globais pode ser alcançada apenas com a renovação dos edifícios existentes. A gente pode reduzir em 68% a eutrofização ao implementar sistemas de retenção de água no bairro antigo, tá? E também um decréscimo aí de 32% de redução na eutrofização ao instalar sistemas de coleta de água de chuva no bairro sustentável. Esses são alguns extratos elementares, obviamente, dos dados. O objetivo aqui não é a gente detalhar isso. Eu tentei trazer para vocês o máximo de informações no menor espaço possível que a gente poderia trazer, trazendo a metodologia, o objetivo do estudo, trazendo detalhes da revisão de ACV, da mesma forma localizando essas fotos aqui são exatamente as fotos desses dois bairros. Aqui é o bairro, né, o Ecodistrito Sustentável, e aqui o Centro Histórico de Liege, onde se concentraram, portanto, né, os dois bairros onde se concentraram este estudo que nós trouxemos para esse seminário. E com isso eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído com as discussões, né, da nossa pós-graduação e do nosso grupo neste sentido de uma análise de avaliação sistemática aplicada a estudo de ACV. Eu fiz questão de trazer algo aplicado e congregando ao mesmo tempo algo que tivesse uma relação com o espaço público, que é um interesse pessoal meu. E com isso, então, eu encerro esta apresentação, agradecendo
a todos aí a atenção e me colocando à disposição para as discussões posteriores que trataremos ao longo deste seminário. Forte abraço.